Foi uma semana muito festiva. Eu tenho até medo de esquecer alguém, mas nós celebramos o aniversário da Elô, nós celebramos a Heloísa, nós celebramos o aniversário da Lorena, nós celebramos o aniversário do Túlio, o aniversário do Roger, o aniversário do Gustavo. Acho que eu falei todo mundo. Falei da Lorena também. Você está me lembrando da Lorena, mas eu falei da Lorena. E eu e Cíntia também celebramos, na verdade, mais do que ela me aguenta, mas eu celebrei também o fato dela, há 15 anos, ela escolher continuar comigo e me completar, né? Me fazer adulto, maduro, pai, eita. E eu sou muito grato a Deus por isso também. Então, celebro por isso também. Eu queria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos e apresentássemos a Deus esses motivos de agradecimento e também que o Senhor prepare nosso coração para a mensagem que será lida e que fale conosco. Senhor, obrigado pelos presentes que são essas dádivas, essas flores que o Senhor plantou no Jardim da Betesda. E como temos compartilhado nesses dias, esses gerações, né, que o Senhor tem nos feito nos tornar uns para os outros. E buscamos a Tua luz e que podemos também mutuamente nos refletirmos uns aos outros e nos apoiarmos nessa caminhada. Peço a Tua bênção por Elô, por Lorena, peço a Tua bênção ao Roger, ao Túlio, ao Gustavo e também a minha Cíntia. Obrigado, Deus, pelo privilégio de te conhecermos e de podermos anunciar o Teu reino. Enquanto vivemos, enquanto trabalhamos, enquanto estudamos, enquanto criamos nossos filhos, enquanto fazemos nossas escolhas. Que o Teu Evangelho tenha sido e seja sempre o todo, o completo, o inteiro nas nossas vidas. Quer estejamos comprando, vendendo, quer estejamos estudando ou ensinando, quer estejamos ouvindo ou falando. Te somos gratos por isso, Senhor, por este privilégio, pelo privilégio de termos os nossos irmãos conosco aqui. E fala conosco mais uma vez nesta manhã. Como o Senhor falou comigo durante a semana, eu te clamo, Deus, Filho de Davi, fala conosco. Amém. Estamos encerrando o capítulo 10 de Marcos. E o capítulo 10 de Marcos encerra também os milagres públicos de Jesus. O texto que a gente vai ler nessa manhã é um texto que foi escrito e narrado por Marcos, mas também foi narrado por Mateus e também foi narrado por Lucas. E em qualquer narrativa contada por 3 pessoas, tem suas diferenças, tem seus pontos de vista. Mas também, como em qualquer narrativa do mesmo fato, tem suas similitudes, suas semelhanças. Na verdade, os seus fatos principais inegáveis e que o Senhor nos atenha os nossos olhos a eles, que nos ensine mais uma vez. Nós vamos ler, então, o capítulo 10 de Marcos, os versos do 46 ao 52. Eu já devia ter dito para o Adriano, Almeida Revista e Corrigida, é a versão que eu vou ler essa manhã com vocês, conosco. E é um texto de uma sensibilidade latente para mim, e vamos lê-los todos. Depois foram para Jericó. E, saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar
e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém. Se nós lermos, eu vou pedir já ao Adriano que prepare, a gente vai ler Mateus 20, do 29 ao 34, que é a passagem paralela, e depois nós vamos ler também Lucas 18, do 35 ao 43. Então nós vamos ler Mateus 20, do 29 ao 34, e depois Lucas 18, do 35 ao 43. Ao ler essa passagem, talvez o resumo do tweet, ou o teaser, seria dizer: Jesus curou um cego nas imediações de Jericó. Alguém mais acurado diria o seguinte: Jesus curou um mendigo que era cego nas imediações de Jericó. Outro ainda vai dizer: olha, Jesus curou um mendigo que era cego na saída de Jericó e este continuou seguindo Jesus. Vamos continuar detalhando? Jesus curou um cego, mendigo, que vivia mendigando pelo caminho aos arredores de Jericó, e ele cura esse cego depois de que esse cego o chama. O cego chama Jesus, o cego clama por Jesus, e Jesus o cura. A diferença na narrativa entre Mateus, Marcos, Lucas entre Mateus, Marcos e Lucas é que Marcos é o único. Não vou dizer antes, não. Vamos ler primeiro. Você conseguiu separar, Adriano? Ótimo. Então vamos começar com Mateus. Vamos ler Mateus 29, 34. Quero que o Espírito Santo nos guie nessa percepção. Mateus 20, 29 a 34. Pode colocar, Adriano, por favor. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia, para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais. Só quem sabe o quanto está doendo consegue entender que, apesar da multidão mandando você calar a boca, você vai gritar mais. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Está sempre no plural. Disseram-lhe eles: Senhor, que nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes. Marcos não diz que Jesus os tocou. Mateus diz: Jesus os tocou. Tocou-lhes nos olhos e logo viram. E eles o seguiram. Quantos cegos aqui? 2. Vamos para Lucas?
Lucas 18, 35 ao 43. E aconteceu que, chegando eles perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, eu vou ler de novo para ver se vocês perceberam. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, e não saindo de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. O cego estava mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. O que Marcos tinha dito? A tua fé te, alguém lembra? Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus, e seguia-o. Ok. Glorificando a Deus. E todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus. Obrigado, Adriano. Mateus é o relato de um servidor público, publicano, trabalhava para o governo e que se converteu, judeu, e, e que sempre tenta apontar Jesus como cumpridor das promessas, das profecias, Jesus como aquele que era o Messias aguardado e o Messias esperado. E Mateus, ao contar essa história, diz que Jesus estava saindo de Jericó e que tinham dois cegos. E que esses cegos que estavam ali na entrada não têm nome, mas que Jesus, ao ouvir o clamor desses cegos, ele sente compaixão. E Jesus para, pergunta o que ele quer, o que eles querem que seja feito. E eles dizem: Nós queremos ver. E Jesus os toca. Eles veem, ou seja, são curados, e eles o seguem. No trecho de Lucas, nós temos apenas um cego, que também não tem nome. Mas Jesus está chegando em Jericó e não saindo dela. Esse cego clama. E em Lucas, esse cego pergunta: O que está acontecendo? E as pessoas dizem para ele: Olha, Jesus do Nazareno, Jesus de Nazaré está passando. Mas apesar dele ter ouvido Jesus de Nazaré está passando, o que ele grita? Jesus, filho de Davi. Jesus, você que é o Messias. Você é quem eu reconheço como Messias, como cumpridor das promessas, como aquele que vai restaurar Israel. Tem misericórdia de mim. Jesus para, pede que o tragam a ele. Jesus pergunta: O que quer que eu te faça? Ele responde: Eu quero ver. Jesus diz: A tua fé te salvou. E esse homem, que na narração de Lucas não tem nome, passa a seguir.
Vamos desfrutar da narrativa de Marcos? Eu, quando estava estudando, eu brinquei com a Cíntia que, apesar de Lucas ser o, o que se propõe a fazer uma narrativa detalhada e acurada, checando os fatos, Lucas, nesse papel de, de apurador dessa história, quase no papel de jornalista, ele não cita o nome do cego. E é Marcos que vai citá-lo. E aí eu brinquei com ele que, às vezes, a imprensa parece insensível, atenta mais aos fatos do que às pessoas. Mas isso deve ser uma coisa do primeiro século, né? Não vou fazer menção nenhuma, minha querida, ao que a gente vive hoje. É claro, isso é, é uma constatação que não necessariamente, como nada, na verdade, é uniforme. Né? A gente, graças a Deus, tem excelentes profissionais que se preocupam com as pessoas mais do que as histórias ou mais do que os fatos. Mas Marcos não. E você é uma delas, minha querida. Mas Marcos não. Marcos, ele traz essa história e acho, entendo eu, que o Espírito Santo, ao inspirá-lo a escrever essa narrativa, por ser o último milagre, faz com que ele, que é o menor dos evangelhos escritos, nos encha de detalhes que os outros não trouxeram. E primeiro Marcos diz que versículo 46, né? E uma grande multidão, depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu. Então ele começa citando, nomeando a pessoa. Ele já começa dignificando a pessoa, ele começa dando identidade a essa pessoa. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. 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 Esse cego tem nome. Esse cego importa. Esse cego não é apenas mais um por quem Jesus vai passar. Esse é aquele que, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começa a clamar dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus de Nazaré era apontar, como muitos eram apontados, e havia diversos mestres naquela época, outros até que se arvoravam em dizer Messias, mas era apenas sinalizar, não, esse é o Jesus de Nazaré, mas tem o João, que é o Batista, tem o, poderia dizer, sei lá, o Pedro, que de Cesareia, enfim, esse é um Jesus que é de Nazaré. Mas ao ouvir que era Jesus de Nazaré, esse cego já diz, pela multidão que estava, opa, eu já ouvi falar desse homem. Muito provavelmente a fama de Jesus já o tinha precedido. E esse cego, então, irrompe num clamor, num grito desesperado de socorro, e não chama como lhe apresentaram, mas sim como ele entendia. Jesus, filho de Davi, Jesus, o Messias, Jesus que pode e vai restabelecer o reino de Israel, tem misericórdia de mim. E eu vou adiantar para dizer que quando Jesus o cura, versículo 51, e Jesus o pergunta: que queres que te faça? E o cego lhe diz: mestre, que eu tenha visto.
E a palavra mestre utilizada aqui é no original Rabboni, que é mais do que Rabi. Rabi é mestre. Rabboni é meu mestre. Aquele cego que ouviu falar de um Jesus de Nazaré, que clama pelo Messias, filho de Davi, ao se encontrar com ele, ao estar face a face com ele, percebe que ele é o seu mestre, que ele é o seu Rabboni. Isso vai mostrando a maturidade, o crescimento, a essa percepção que a gente tem quando vai chegando perto de Jesus. Alguém de quem a gente ouviu falar, alguém que a gente começa a ter alguma percepção, mas que no fundo, ou que no fim, tem que ser esse mestre próximo e pessoal a quem podemos chamar de Rabboni. Nós vamos voltar à nossa caminhada. Então, esse cego que aqui tem nome, ele clama por Jesus como filho de Davi. E aí vocês perceberam que nas três narrativas, ele é repreendido. A multidão o tenta calar. Aqui em Marcos é o versículo 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. No capítulo 20 de Mateus, no versículo 31, diz: a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez mais clamavam, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E em Lucas, no capítulo 18, no verso 39, e os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Érico, sempre que tem a oportunidade de trazer a reflexão, ele tem um olhar sempre para os diferentes papéis das pessoas no texto. E eu creio que a maioria de nós sempre enxerga o texto dessa forma, né? E acho que todos nós, por muitas vezes na caminhada cristã, nos enxergamos como esse cego, desesperado. Como esse cego que está completamente sem esperança, sem expectativas de mudança na vida. Como alguém que precisa de uma intervenção sobrenatural. E que se lança aos pés de Jesus. Ele lembra-se que ele ainda está sentado, né? Então, que abre sua voz, sua oralidade, sua garganta para clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E se encontrar ou se enxergar na situação de um necessitado assim, não nos é um exercício muito difícil, é? Eu acho que não. Eu tenho certeza que nós aqui, se parássemos para pensar, facilmente lembraríamos de situações em que nós nos rendemos diante de Deus, nos ajoelhamos, fechamos a porta do quarto, de repente um banheiro no local do trabalho, ou dentro de um carro, sozinho, e dissemos na presença do Senhor: tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, nos ajuda. E a primeira reflexão, talvez direta, imediata, é: não tenha vergonha de se despir da sua dignidade diante do Senhor. Não importa qual seja
a sua necessidade. Sua necessidade pode ser física, pode ser emocional, pode ser mental, pode ser financeira, pode ser... Diante do Senhor é que nos devemos lançar. Dispa-se do seu pseudo-pudor, da sua frágil dignidade, da sua falsa honradez, dos seus protocolos. E clame ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o coração. Não há regra, mas se houvesse, seria: busque de todo o coração. E se há uma coisa que eu tenho certeza é que aquele ou aqueles cegos que estavam ali clamaram ao Senhor assim. Alguns, como o próprio capítulo 10 vai nos trazer, vão buscar o Senhor com protocolo. Lembra do encontro anterior que Jesus teve nesse mesmo capítulo? Foi com um jovem rico. E esse jovem rico parece que não incomodou a multidão para chegar até Jesus. Não há ninguém na multidão mandando ele se calar ou se afastar. Esse jovem rico chega próximo de Jesus e diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E a gente comentou sobre isso. Ele tinha o protocolo certo. Reconhecia Jesus da maneira correta. Sabia os mandamentos que devia seguir. Mas esse é um encontro frustrado, porque ele sai da presença de Jesus porque não conseguiu se doar completamente. Jesus pergunta para ele: olha, segue os mandamentos. Ele diz: eu sigo desde a minha mocidade. Jesus diz para ele, então: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e vem e me segue, e você terá um tesouro muito maior. O que Marcos não narra e o que Lucas narra, e por isso diz Lucas que Jesus está entrando em Jericó, é que em Jericó Jesus encontra uma outra pessoa, um outro rico. Percebam que a história do mendigo, então, fica encaixada na narrativa de Lucas, na história entre dois ricos. Um rico que se encontra com Jesus, o que o chama de mestre, que segue os mandamentos e que sai frustrado porque o seu coração não foi convertido a ponto de abrir mão da sua justiça própria, da sua própria dignidade. Qual é o outro rico que Jesus encontra? Alguém lembra? Em Lucas, capítulo 19, vou dar cola. Minha esposa está mostrando duas mãos ali, eu acho que ela está me chamando de baixinho. Você deve estar falando de Zaqueu, então. Deve ser isso. Jesus encontra Zaqueu. É o capítulo 19 de Lucas. É o encontro seguinte. Jesus entra em Jericó e encontra Zaqueu. Zaqueu era rico. Zaqueu não seguia os mandamentos. Zaqueu não conseguia ver Jesus. Zaqueu era baixinho. Ô, glória. O baixinho ainda tem jeito. Zaqueu sobe de uma árvore. É pitoresca a história. Eu vou ler o texto. Lucas 19. Eu vou ler a partir do primeiro versículo. E tendo Jesus entrado em Jericó. O texto anterior é a cura do Bartimeu, que a gente acabou de ler. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos e era rico. Chefe dos publicanos e era rico.
Será que foi por isso que Mateus não escreveu a história dele? Tudo bem, ilação, tá? Ilação. Mas chefe dos publicanos era rico e procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Como é que é, Cintia? Pequenininho. Porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado, ou seja, da outra metade, eu vou restituir o quádruplo daquilo que eu defraudei. Acho que não vai sobrar nada, né? E disse-lhe Jesus: Hoje veio a esta casa salvação, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Entre os dois encontros de Jesus com esses dois homens muito ricos, em que um cheio de si, que tinha as palavras corretas, que seguia os mandamentos, e o outro que se sabia indigno, que se sabia fraudulento, que se sabia pecador, e que se não achava digno, e que teve que subir numa árvore para encontrar ter Jesus. O que se achou indigno encontrou salvação. Doou os seus bens. Restaurou aqueles que tinha fraudado. Quando Jesus, depois do seu encontro com o jovem rico, os discípulos perplexos perguntam: então quem pode se salvar? Jesus entra em Jericó e mostra: pode se salvar, desde que se abra mão da sua dignidade, da sua não é você ser indigno, mas é abrir mão da sua certeza pessoal, da sua autoconfiança, do olhar para si e dizer: eu tenho capacidade, eu com meus méritos consigo. O céu não se consegue com seus próprios méritos. Não há possibilidade. Isso é impossível. Mas quando você encontra Jesus, o impossível se torna possível. E esse Bartimeu, e esse cego, e esse mendigo, que clama ao Senhor: tem misericórdia de mim. Tem como primeira barreira quem? Quem são os primeiros a dificultar-lhe a chegada até Jesus? Quem estava com Jesus. As pessoas que andavam com Jesus, nos 3 relatos, tentam calá-lo, tentam impedi-lo, tentam emudecê-lo, tentam tirar-lhe a voz. E nessa identificação de personalidades, de personagens, por mais que a gente não queira, quantas vezes somos nós, fazendo parte dessa multidão que segue Jesus, não somos nós a calar as pessoas que estão clamando por Jesus? Ei, você está fazendo do jeito errado. Ei, não é assim que se chega ao mestre, não é assim que se chama o mestre. Ei, você sabia que ele está indo para Jerusalém? Em Jerusalém é que ele vai ser coroado, em Jerusalém ele vai se tornar o Messias. Em Jerusalém ele vai restaurar a glória do pai dele, Davi. O mestre não tem tempo para parar para você. O mestre não tem tempo de te ouvir. Não atrapalha, a gente está fazendo uma obra importante. Quantas vezes somos nós, como igreja, com nossas interpretações bíblicas, com nossas orações, com nossas leituras, que estamos retirando as vozes das pessoas. Estamos calando as pessoas. Ei, você não faz como nós fazemos. Você é mendigo. Você é cego. O mestre tem mais o que fazer. O mestre tem um reino a implantar. E não cegos para curar.
Quantas vezes não somos nós que caminhamos ao lado de Jesus, que caminhamos fazendo parte dessa multidão, mas que apesar de caminhar juntos com Jesus, ainda não entendemos, ainda não nos tornamos discípulos, ainda não nos convertemos para ter sensibilidade. Mas se eu disse que os três relataram essa tentativa de calar, Marcos vai além. Porque ele diz: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vou repetir, né? Só quem sabe a dor que está sofrendo sabe a força que tem para poder pedir socorro, para poder pedir misericórdia. E Jesus para. Ai, que lindo é isso. Versículo 49. E Jesus para. Diferente do que a marcha do mundo nos ensina, diferente do que os planos dos homens nos demonstram, Jesus, não há nada mais importante no reino do que parar para ouvir quem está clamando. E essa não é uma parábola única, não é uma eu já antecipei o que eu ia dizer, né? Essa não é um acontecimento único. Tenho compreendido as curas de Jesus também como parábolas que nos ensinam. Lembram da parábola do samaritano, que eu não vou chamar de bom, porque Jesus não o chama de bom, mas do samaritano que saindo, que está pelo caminho, e diferente do sacerdote, diferente do levita, ele é o único que para. No reino de Jesus, parar para ser misericordioso, parar para ter compaixão, é parte do movimento. O avanço do reino de Deus se dá quando paramos para atender o clamor do oprimido. Não há tarefa mais importante. Jesus tinha acabado de dizer para os seus discípulos: eu estou indo para Jerusalém. Lá eu vou morrer, lá eu vou ser entregue à mão dos romanos, lá eu vou ser açoitado, lá eu serei machucado, vão me matar, eu vou ressuscitar. Mas eu posso parar para ouvir o clamor de alguém. A gente, às vezes, perde a sensibilidade na relação com as coisas. Nossas programações, nossos planejamentos fazem com que as pessoas sejam mutiladas, às vezes engolidas, processadas. Mas não é assim no reino de Deus. E Jesus, versículo 49, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego. E aqui eu acho lindo. Dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Diferente das outras duas narrativas, há alguém na multidão que, quando percebe que Jesus parou para dar atenção àquele homem, olha para aquele homem com compaixão e diz: tem bom ânimo, meu irmão,
levanta, ele está te chamando. Às vezes a gente concentra o nosso olhar na multidão que só afasta, que só cala, que só se torna insensível. Mas havia na multidão quem, ao ouvir Jesus, parando para ouvir aquele homem, retoma para ele e diz: tem bom ânimo. Outra tradução vai dizer: tem coragem. Outro vai dizer: se anima. O mestre está te chamando. Como eu gostaria que a nossa comunidade fizesse parte desses, que olham para as pessoas, entende o amor de Jesus por elas e diz: o mestre está te chamando. Tenha ânimo, tenha coragem, vamos juntos. O mestre está te chamando. E numa poesia de narração, o versículo 50 diz: e ele lança de si a capa, se levanta e vai até Jesus. Percebam esses três movimentos de alguém que é indigno, que é mendigo, que é cego, que não tem voz, mas que encontra o favor do Senhor. Esse homem, aleluia, ele começa lançando de si a capa. Parece simples, mas eu não sei quantos de vocês já tiveram contato, evangelizaram, estiveram, ainda que trabalhando, perto de pessoas em situação de mendicância, em situação de risco. A capa desse mendigo, ou eu vou assim dizer, a, a mochila, né, de hoje em dia, talvez ali o cobertor, é aquilo que talvez mais precioso tenha esse cego. É a capa que lhe protege da chuva, é a capa que lhe protege do sol, é a capa que lhe aquece à noite, é a capa que, de alguma forma, o esconde dos desprezos das pessoas que estão passando, é na capa que as pessoas jogam, talvez, os mantimentos e as moedas. E é essa capa que esse homem joga fora, que esse homem lança do seu lado. Que esse homem percebe que, para seguir Jesus, vale a pena jogar fora. Que para estar junto do Mestre, vale a pena abrir mão dela. Vocês sabem que a, a Fabinha, irmã da Adriana, é defensora, o Ronan, que congrega conosco, é defensor público, Rafael, meu irmão, é defensor público, e muitas vezes eles vão lidar com pessoas nessa situação de vulnerabilidade social. E nós também, nos nossos evangelismos e atendimentos, percebemos o cuidado que essas pessoas geralmente têm com essa com esse pouco bem, ou talvez o único bem que possuam, né? Com a sua mochila, com a sua identidade. Me lembro que
o Ronan me contou que uma das coisas que o Estado tem feito para tentar dissuadir algumas pessoas que têm estado medicando no setor comercial, a primeira coisa é retirar-lhes os pertences, retirar-lhes as mochilas. Por quê? Porque isso vai fazê-los sair daquele lugar. Me lembro que o Rafa, e acho que alguns de vocês sabem disso, ao ver a abordagem policial em São Paulo de um mendigo, em que as imagens mostram. Perdão, essa parte não teve filmagem. O Rafa que me narrou. Que aqueles servidores chegam ali e simplesmente pegaram a mochila e jogaram, sacudindo. Já vimos cenas e cenas de abordagens dessa forma. Por que eu estou citando isso? Por que eu estou lembrando disso? Porque esse homem abre mão disso e pode passar despercebido. Disso que representa, de fato, ou de quem, talvez ali dos poucos bens, ou do quase nada que ele tinha uma capa, e até isso ele abre mão para estar perto de Jesus. Capítulo seguinte, que é o capítulo 11, e a gente deve começar no domingo que vem, mostra Jesus entrando em Jerusalém. E percebam o que acontece no versículo 8. Isso, no 7 e no 8. Não vai ser na ARC, não, que você vai ter esse trecho. A ARC não vai dizer, mas pode colocar, Adriano, não tem problema, eu falo aqui. Quando Jesus vai entrar em Jerusalém, a primeira coisa que as pessoas fazem, aqueles que estão andando ali, é tirar as suas capas e colocar sobre o jumento para que ele... Era um jumentinho novo, para que ele sente sobre o jumento. E quando ele vai entrando, as pessoas tiram as suas capas e jogam no caminho, para que ele passe por cima. Percebam que quem deu esse exemplo, não sei se eu posso dizer dias antes, horas antes, foi este mendigo. No ministério de Jesus, nunca ninguém tinha tirado a capa para seguir Jesus. Mas na subida para Jerusalém, ao sair de Jericó, ao entrar em Jericó, esse mendigo profetiza a atitude que nós, como discípulos que chegam perto de Jesus, devemos ter. Tira essa couraça que você tem vestido, essa sua pseudo-dignidade, essa máscara que te dá verniz social. Se lance aos pés do Senhor. Ele tira a máscara, ele tira a capa, perdão, ato falha, ele tira a capa, lança a capa. Ele fica de pé. Perceba o processo de dignificação deste homem. E ele vai até Jesus. E Jesus conversa com ele. Jesus olha para ele e diz: o que você quer que eu te faça? Ai, que oportunidade linda. Mas não é para a gente filosofar, não é para a gente teorizar. Aquele era um homem que estava sofrendo, ele sabia qual era a sua dor, sabia o que estava o atormentando dia após dia. Ele simplesmente queria ver. Algumas dores são mais fáceis de enxergar, outras são mais difíceis. Mas Jesus não responde para ele: olha, eu tenho coisa mais importante para fazer. Olha, eu estou indo para Jerusalém e lá eu vou morrer pelos pecados para trazer salvação a todos quantos me ouvirem, a todos quantos me seguirem. Aquele homem diante de Jesus, o Senhor diz: eu quero ver.
É quase como uma criança, como muitas vezes eu lido com a Déborazinha aqui. O que você quer que eu te faça, pai? Eu quero um pilulito. Débora, eu tenho tanta coisa importante para fazer, né? Tenho processo para analisar, eu tenho medição para pagar, eu tenho coisa para estudar. Eu só quero um pirulito. A igreja tem tentado se autossustentar sem Deus. A gente tem deixado de tirar as nossas capas diante do Senhor. Nós não pedimos mais por coisas assim. Não. Por que o mestre ouviria isso? Eu me lembro que em algum momento da vida eu passei a pensar assim, essa oração é desnecessária. Por que eu vou orar especificamente por isso? Vou incomodar o mestre com esse tipo de oração. Quando, na verdade, era eu que estava me distanciando por achar autossuficiente sem ele. Se nesse capítulo a gente entendeu que devia ser criança, a gente termina dizendo ou entendendo que a gente tem que ser mendigo e cego, capaz de jogar a própria capa e se lançar diante de Jesus, despido das nossas pseudo-integridades. E Jesus ora para ele e diz: vai, a tua fé te salvou. Ele não foi procurar salvação. Ele só queria cura. Mas Jesus sempre surpreende. Sempre surpreende. Não se ache indigno por procurar o Senhor por causa da sua dor. Não se ache errado ou mesquinho. Se lance aos pés do Senhor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Diferente da maioria dos milagres, esse homem segue Jesus. Passa a fazer parte dessa multidão que está indo para Jerusalém. Ele foi tocado, ele foi curado, ele foi salvo e ele passou a caminhar com Jesus. Que nesses papéis que nós podemos enxergar nesse texto, o de necessitado, o de presente na multidão e tenta calar. A exceção da multidão, exceção eu digo por conta dos 3 relatos, apenas um dos relatos diz isso, a exceção da multidão que diz, vem, levanta-te, vamos, tenha ânimo, vamos junto. Que a gente também possa se enxergar como aquele que, alcançado por Jesus, passa a caminhar com ele. E que como corpo de Cristo que nós somos, como a presença de Cristo hoje na Terra, que nós também sejamos esse mestre capaz de se sensibilizar com a dor de um mendigo cego, parar o que está fazendo e trazer cura e salvação. Amém. Amém. Numa cidade chamada Jericó, anunciaram
que Jesus ia passar. Havia um homem humilhado, desprezado e solitário, pois não tinha como ver a glória de Deus. Mas quando ouviu que por ali ia passar um homem que tudo podia resolver, então em seu coração despertou a esperança. Naquele instante Bartimeu clamou assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Naquele instante, a multidão vendo clamar, diziam eles: ele não pode te ouvir, não podes alcançar o mestre, não adianta insistir, pois está longe, ele não vai te ouvir. Mas ele não se importou com a multidão, pois sua bênção queria ele receber. Então Jesus mandou chamar esse homem que gritava, pois o clamor ao mestre chegou, dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, atendendo a ele, disse: vai, filho, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Sopra, Espírito de Deus, desse lugar, com seu poder e tua graça, venha avivar. Sopra, Espírito de Deus, desse lugar, com teu poder
graça venha avivar sobre o vale de ossos secos. Faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas. Vem restaurar e curar. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas. Vem restaurar e curar. Sobre os nossos corações, vem, Senhor, sobre todas as nações, vem, Senhor, sobre toda a terra, estende a tua glória. Ora, vem, Senhor Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Ora vem, Senhor Jesus. E esse Jesus tão surpreendente, né? Jesus tão misericordioso. Jesus que tem ouvido sensível, né, a cada voz, daquelas que estão escondidas pela multidão, aquelas que têm o seu volume abafado pela multidão, ainda assim o Senhor ouve. E a lição que recebemos nessa manhã é que nós podemos fazer, né, como conservos do Senhor, discípulos de Jesus, com que essas vozes sejam ouvidas. Né? E então melhor fazer isso nos lembrando daquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário, né? E na posição que temos hoje, né, como discípulos também do Senhor, como aqueles que já alcançaram esse amor, que conhecem esse amor de Jesus, né? A lembrança que fazemos hoje, né, o lembrar da morte do Senhor na cruz, que isso também tem um efeito no nosso dia a dia, que é fazer ele ser lembrado, ou fazer ele ser conhecido por esses que somente o conhecem de ouvir falar, mas que passem a andar com ele. E também a esses que se sentem afastados disso, né? Que acham que nem a isso tem direito de estar com Jesus. Que nós possamos levá-lo também a essas pessoas. Amém? Vou apresentar o texto aqui que nós vamos ler, então, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23. Belíssima. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós.
Faze isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Faze isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Além, essa lembrança, ela é uma lembrança de amor, uma lembrança do amor que o Senhor teve por nós. Mas também é de responsabilidade, né, para o Senhor Jesus que nós queremos levar a todas essas pessoas, né? E hoje a Igreja do Senhor, né, ela tem sido questionada, né, por esse mundo que precisa de Jesus, né? Então, que nós nesse momento também possamos lembrar desse Senhor que morreu na cruz por nós, e mais do que agradecer pelo que ele fez por nós, mas que nós possamos entender melhor a sua mensagem, nós possamos compreender aquilo que nós devemos fazer em nome do Senhor Jesus. Então, que a lembrança que nós temos nesta manhã, a celebração que nós temos nesta manhã, pelo Jesus que nós servimos, pelo Jesus que nós louvamos, pelo amor ao qual nós agradecemos e somos participantes, que também nos traga a responsabilidade de levar a esse Senhor e principalmente representá-lo, né? Sermos como pequenos cristos da melhor maneira, que nós possamos fazer isso de forma digna, né? E que essa lembrança nesta manhã também nos traga a lembrança da responsabilidade que é sermos servos do Senhor e corresponsáveis pela manutenção do seu reino nessa terra. Amém? Eu queria pedir, então, para a Carol fazer a oração pelo pão. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que nós temos, Senhor, de celebrar o teu grande amor por nós, ó Pai. De te agradecer, ó Deus, porque mesmo não merecendo a tua graça e a tua misericórdia, a tua salvação, o teu amor nos alcançou, ó Pai. Obrigada, Jesus, porque tantas vezes, Senhor, nos vemos tão distantes, Jesus, mas o Senhor sempre nos chama para perto. O Senhor sempre nos traz de volta, Deus, sempre está preparado, Senhor, a se relacionar conosco, Jesus. E nessa manhã, Senhor, nós colocamos diante do Senhor, ó Pai, esses elementos, Senhor, como símbolo que representam a memória do sacrifício que o Senhor sofreu naquela cruz por amor a nós, ó Pai. Que esse sacrifício de amor, Senhor, esteja presente em todos os dias da nossa vida, Senhor, para que nós possamos, Senhor, amar, ó Deus, o nosso próximo, amar quem o Senhor coloca na nossa vida, e até aquelas pessoas, Senhor, que nós nem conhecemos, mas que o seu amor alcance também, Jesus, que seja através de nós, que seja, Senhor, através de outras pessoas, Senhor, mas que o seu reino, Senhor, seja manifesto aqui na terra, Senhor. Usa-nos, Senhor, para a glória do teu nome.
e que não só hoje, Senhor, nesse símbolo, Senhor, da ceia, mas em todos os dias, nós possamos, Senhor, trazer à nossa memória, Senhor, o que nos dá esperança, o teu sacrifício, Senhor, e o teu amor por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aí na sua casa, divida o pão e partilhe com os seus. Tomai e comei. Este é o meu corpo que foi partido por vós. A imagem do Hugo e da Bia ficou travada aqui no meu computador, então eu queria pedir para a Bia fazer essa oração pelo cálice. Amém. Amém? Amém. Agradecendo, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu sangue, Senhor, que foi derramado, Senhor, por nós, Senhor, ali naquela cruz. Obrigado, Senhor, por tanto amor, ó Deus, mesmo não sendo merecedores, ó Deus, mas te agradecemos, ó Deus, essa misericórdia, esse amor, e obrigado, meu Pai, obrigado. Amém. Amém. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Podem tomar o cálice. Amém. Vamos celebrar. Verbo vivo, viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora que dizem que tu és o profeta, um agitador qualquer, teu Espírito me revela
Glorioso Deus. Que bênção, que privilégio, Senhor. Pertencermos a Ti. Muito obrigada, Senhor, por Teu amor revelado. Que nos atrai, que nos faz amar, que nos faz desejar a Ti mais que a qualquer outra coisa. Que este amor, que a Tua graça, Senhor, seja assim na nossa vida. Abençoa, Senhor, a nossa comunidade, a Bethesda em Brasília. Que nós possamos ser como aqueles que animam os outros, Senhor, a chegar até Ti. Que estejamos sempre dispostos, Senhor, a dispor de qualquer coisa que tenhamos, Senhor. Para que o Teu amor e a Tua graça seja manifesto neste mundo. Muito obrigada, Senhor, por nos amar assim. Em nome de Jesus. Amém.